Olá, futuros desenvolvedores. Hoje eu quero ensinar vocês como a gente vai usar interface gráfica no Java. Vou criar um projetinho aqui junto com vocês e vou mostrar alguns passo a passo para criar uma tela simples, uma tela básica que vai servir de exemplo aí para quem está iniciando. Primeiro eu vou criar meu projeto Java. Vou fazer do zero aqui, passo a passo com vocês. Eu vou dar o nome de projeto gráfico. Eu vou criar usando o Java 8. Certo, pessoal. Vou criar aqui a minha primeira classe. Aliás, a classe que a gente vai precisar usar. Eu já vou pedir para ela criar o main e o construtor. Pronto, pessoal. Eu gosto de fazer nessa ordem aqui. Certo. Primeira coisa que a gente vai fazer é estender o nosso projeto da classe JFrame. Essa classe JFrame, ela é quem é responsável por criar de fato a nossa tela. Então a gente vai usar bastantes métodos dela e a forma mais fácil da gente fazer isso é estender. A gente poderia criar o objeto e instanciar, mas assim eu acho mais fácil. Vou apertar Ctrl Shift e O para poder importar a biblioteca. Certo, primeiro passo já foi. No meu main, eu vou simplesmente instanciar o meu projeto. Certo. Aqui eu vou criar alguns métodos que vão ser chamados no meu construtor. Então, o primeiro de todos, eu vou criar aqui o meu exibir. Eu estou usando aqui o nome void porque esse meu método não vai retornar nada. Private porque eu não vou usar ele em outra classe, eu vou usar aqui mesmo. E exibir é o nome do meu método. Poderia ser qualquer um. Agora eu vou definir como vai ser a minha tela, que tamanho ela vai ter. Então, a primeira coisa aqui eu vou dizer o tamanho dela. Vou dar um set size. Vou dizer que ele tem 800 pixels de largura por 600 de altura. Primeira parte já foi. Agora eu vou dizer aonde ela vai aparecer na tela. Se eu não falar nenhum lugar, ela vai aparecer sendo criada a partir do canto. Então eu quero que ela apareça no meio da tela. Então tenho que usar esse aqui, ó. E aqui eu vou dizer this, que é o meu conteúdo do JFrame. Certo. Próximo passo, esse passo é muito importante. Eu vou dizer o que acontece quando eu clicar no meu botão de fechar. Senão, quando você clicar em fechar, ele vai esconder da tela e vai continuar rodando na memória. E uma hora o seu computador vai estourar a memória de tantas vezes que o programa está rodando aberto. Então, eu tenho que usar isso aqui, the full close operation. E aí eu vou usar essa opção aqui, JFrame, ponto, a opção exit on close. Certo, isso vai evitar o nosso programa sobrecarregar a memória do computador. Certo, agora eu vou dizer o nome que vai ser exibido na nossa janela, igual esse aqui, ó, que é o nome do meu aplicativo, o nome do meu projeto. Então eu defino aqui, set title. Certo, vou dizer aqui projeto gráfico.
Mais um passo. E agora eu vou ter que definir um layout para a minha tela. A forma que os componentes vão aparecer, vão ser gerenciados na minha tela. Se vai ficar um abaixo do outro, um do lado do outro, em formato de linhas e colunas. Só que como eu quero definir passo a passo onde vai ficar cada pixel, então eu defino um layout nulo. Vou passar como nulo. Certo. Deixa eu criar esse meu número de serial para ele parar de reclamar aqui. É uma boa prática usar. E aqui eu já posso chamar o meu exibir. Só lembrando que dessa forma ainda não vai acontecer nada. Então, se eu executar aqui, ó, pronto, ele rodou e ele acabou e nada aconteceu. Então, para que ele apareça, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Dessa forma vai funcionar. Vamos testar. Pronto, pessoal. Com apenas essas linhas aqui, a gente já conseguiu criar a tela, tal tamanho que eu defini, 800 pixels de largura por 600 de altura. E quando eu clicar aqui, de fato o programa vai acabar, ele vai parar. Vocês podem notar aqui, ó, que está a opção de parar o projeto. E se eu fechar aqui, ó, pronto, ele já acabou. Se eu não colocar essa opção aqui de Default Close Operation, quando fechar, ele vai continuar rodando aqui. Então, essa opçãozinha é para isso. Certo. Agora vamos adicionar alguns componentes na nossa telinha, para a gente entender melhor como tudo funciona. Vou criar um novo método aqui. Eu vou chamar de add título. Vou criar, o componente que eu vou precisar é o JLabel. E vou chamar o meu conteúdo de label título. Vou instanciar o meu objeto. E aqui eu posso fazer duas formas. Eu já posso passar o nome desse título, ou eu posso dar um set text depois. Eu vou fazer da outra forma, mas eu já poderia chegar aqui e digitar o nome que eu queria colocar, mas eu vou mostrar uma segunda forma para vocês. A outra forma é a seguinte: set text, e aqui eu vou passar o texto que eu quero que seja apresentado, entre aspas. Certo. Próximo passo eu vou dizer as coordenadas dele na tela. A gente chama o set bounds. Pronto, eu vou passar as seguintes coordenadas e vou visualizar como vai ficar na tela. E aí a gente pode ir alterando. As coordenadas que eu vou passar são as seguintes: eu quero que ele comece da minha esquerda para a direita 50 pixels de distância para ele não colar na minha tela. A altura eu vou dizer que ele vai descer 100 pixels.
E aí eu vou dizer o tamanho dele. Eu quero que ele tenha 700 pixels de comprimento e 40 pixels de altura. Lembrando que esses valores que eu estou passando são em inteiro. Pronto. Agora, esse texto ele iria ficar bem pequeno. Eu quero fazer umas alterações para ele ficar maior. Mas já vou rodar para vocês visualizarem. Depois do meu exibir, eu vou chamar o add título. E aí já posso rodar. Vou salvar e vou rodar. Faltou um detalhe, pessoal. Depois que eu criei ele aqui, eu tenho que adicionar ele à tela. Então eu chamo add, passo meu label título. Certo. Agora sim, vamos testar novamente. Pronto, pessoal. Ele está aqui. Ele tem o tamanho, ele inicia aqui e vem mais ou menos até esse cantinho. Só que, como eu falei, eu quero um título grande. Então eu vou ter que definir isso no código. Então, como é que eu defino? Eu vou ter que setar uma fonte para ele, dizer o tamanho que eu quero e centralizar ele na tela. Então, primeiro passo, vamos setar a fonte. E aqui eu vou criar uma nova fonte. E vou definir como será essa fonte. Aqui eu poderia dizer, por exemplo, que ela é Arial, ou qualquer uma outra, mas eu vou deixar a padrão mesmo. Então eu vou dizer que ela é nula. Então eu vou passar o valor nulo. Eu precisaria dizer se ela é itálico, se ela é bold, qualquer outro tipo. Então eu também vou deixar o default. Então vou deixar aqui passar o valor -1 para ficar mais simples para vocês, mas vocês podem dar uma pesquisada e entender mais a fundo. O tamanho, eu vou dizer que eu quero 30 px. Vou importar, que está reclamando que eu ainda não importei. Novamente, Ctrl Shift e O. Certo. Agora eu vou dizer se esse texto vai ficar alinhado a alguma parte da tela ou não. Eu quero que fique alinhado, fique centralizado na tela. Então vamos lá. Label título ponto set não vou usar esse com o X. Vou usar com o X, certo? Tirar esse valor que ele foi preenchido. E aí vou passar a variável que já vem do meu JFrame aqui. Opção Center. Lá. Pronto. Alinhamento central. Próximo passo. Pronto, já adicionei. Vamos testar, ver como é que ele fica na tela. Pronto, pessoal. Já ficou no tamanho que eu queria. Já ficou centralizado. Então, vamos para o próximo passo, próximo componente. Vou criar um novo método. Meu método vai se chamar add componentes. Certo. Opa, faltou dizer o tipo de retorno. Void. Que ele não tem nenhum retorno, ele apenas é chamado. Certo. Dá mais um espacinho aqui pra gente. Pronto. Aqui eu vou criar um novo label com texto menor, texto no tamanho padrão. Então vou chamar ele aqui. Vou dar ele o nome de label palavra. Vou instanciar.
Dessa vez eu vou fazer diferente para vocês verem as duas formas de setar um texto. Então, vou criar aqui, aspas, pronto, criei. Vou dizer agora aquele mesmo bounds, que é onde eu quero que ele fique na minha tela. Então, eu chamo ele, então, contra espaço, ser mais rápido. Eu vou passar o set bounds novamente. Deixa eu ver aqui. Eu vou dizer que ele começa 50 pixels depois do começo da tela. A altura, eu vou dizer que eu quero que ele comece 200 centímetros abaixo da tela. E agora eu vou dizer que eu quero esse meu campo com 200 pixels de largura e 25 de altura. Certo, está criado. Agora eu vou adicionar ele à tela. Então, eu coloco aqui add label palavra. Certo. Já vou rodar. Aliás, para eu rodar, eu tenho que chamar ele aqui no meu construtor. Então, vamos lá. Já chamei ele. Ok. Vamos ver como ele ficou. Pronto, pessoal. Como eu falei, ó, está 50 aqui de distância e 200 aqui. De comprimento ele tem 200, então imagino que ele passa um pouquinho mais aqui. De altura 25. Vamos adicionar mais um componente. Agora eu vou adicionar um campo para a gente inserir textos. Eu vou usar o meu JText area. Vou chamar ele de input palavra. Vou instanciar. Certo. Como eu dei o contra espaço, ele já importou para mim. Se ele não tivesse importado, apertava Ctrl Shift O ou clicava aqui e ele ia importar. Novamente, vou ter que dizer os bounds dele. Então, vou chamar ele aqui. Palavra. Eu vou chamar o set bounds. A gente vai usar bastante o set bounds quando a gente está construindo uma tela. Então, dessa vez, eu vou fazer da seguinte forma. 50 de distância para ele não colar na tela. 225 para ficar um pouco abaixo desse, que eu vou somar esse valor com esse valor. Então, vai ficar aqui 225. O tamanho dele, eu vou dizer que ele tem 100 pixels. E a altura dele, eu vou dizer que ele tem 25 pixels, igual ao meu campo de palavra, de label. Vou adicionar ele. Certo. E agora eu vou criar um outro componente. Aí a gente já roda para ver como está ficando. Esse componente é um botão. Vou chamar ele de botão. Vou instanciar. O meu JButton, ele é da mesma forma. Eu já posso passar o valor aqui, ou eu posso dar um set text nele. Então, já vou passar aqui o valor dele, que é simplesmente um OK. Ctrl Shift O, vou importar. E agora eu vou dizer o set bounds do meu botão. Set bounds. Vou passar os seguintes valores: 50, 250, e o tamanho que eu quero que ele tenha é 55 de comprimento por 20 de altura.
Certo, está criado. Vou adicionar ele à tela. Pronto, pessoal. Como eu já tinha chamado ele lá em cima, ele já vai aparecer. Vamos rodar aqui. Pronto, pessoal. Aqui já dá para perceber que tem um lugar onde a gente consegue digitar alguma coisa. Esse campo poderia ser maior, poderia ter algumas linhas a mais abaixo. E aqui está o nosso botão, que por enquanto a gente só colocou ele, não deu nenhuma ação, não mandou ele fazer nada. Então, por mais que eu clique, obviamente ele não vai me dar nenhuma ação. Então, vou agora colocar uma ação básica aqui nesse botão, só para vocês entenderem como que funciona esse mecanismo de ação. Depois do nosso botão, eu vou criar um ouvinte para ele. Então, o que é um ouvinte? É um objeto que vai ficar observando o meu botão para saber se ele foi clicado ou não, e se foi clicado, o que ele vai fazer. Então, vou ter que fazer isso da seguinte forma: meu botão.add action listener. Esse action listener é quem vai saber qual foi a ação do botão. Então, vou adicionar ele aqui. Vou criar um novo action listener. Já vou dar o autocomplete. E ele já vem, quando você dá o autocomplete, com esse método aqui, que ele é obrigatório. Ele tem que ser sobrescrito, então ele já vem com esse método. Então, só para a gente saber que o botão foi clicado, eu vou chamar uma telinha de mensagem que já está pronta no Java, já para a gente usar. Então, essa telinha é o JOption Pane. E vou chamar aqui o show message dialog. Pronto, ele precisa de algumas informações. Eu vou passar aqui nulo, que é o lugar de referência que ele vai aparecer na tela, que se eu não colocar nada, pode ser que ele queira aparecer no cantinho da tela. Então eu quero que ele apareça no centro. Ele tem uma mensagem de título e ele tem uma mensagem que é a mensagem que você quer realmente exibir. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar: apertou o botão. Botão OK. A gente sabe que foi aquele botãozinho que a gente criou. E aqui eu vou criar uma mensagem de título. Só o nome: teste botão. Certo. E vamos ver se ele está funcionando. Como eu usei essas duas opções, eu tenho que adicionar uma terceira opção, que é o que esse botão, essa mensagem vai acontecer quando você apertar no botão de fechar também. Então vou ter que dizer aqui, ó, JOption Pane ponto close option. Certo. E vamos rodar para ver o que acontece. Pronto, aqui está a nossa tela. Independente do que eu digite, quando eu clicar em OK, vai abrir a minha janela com o título que eu dei, teste botão, e a mensagem que eu escolhi: apertou o botão OK. Aqui eu posso dar OK, que eu visualizei a mensagem, ou eu posso fechar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Pronto, pessoal, aqui tem mais uma questãozinha. Como eu criei meu input text aqui dentro desse método, ele tem a visibilidade dessas variáveis aqui. Não é uma boa prática deixar as variáveis locais dentro dos métodos. Elas devem ser definidas aqui, por exemplo. Só que aqui é um teste simples, para não ficar muito cansativo, vocês conseguirem entender bem. Então eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Vou fazer da seguinte forma: na mensagem vou dizer
bem-vindo, e vou concatenar com o nome que a gente lê ali. Então, vou dizer aqui, ó, concatenar, e vou dizer meu input, palavra, ponto, get text. E vamos fazer o teste, ver se vai funcionar. Pronto, vou dizer aqui meu nome, Vanilson, vou dar OK. Pronto, tá aqui, ó, bem-vindo, Vanilson. Então, tanto faz o nome que eu colocar aqui, o texto que eu colocar aqui, quando eu der o OK, ele vai pegar esse meu campo onde eu digitei, vai pegar o valor e colocar aqui. Então, qualquer ação que a gente queira colocar nesse botão, a gente tem que fazer essa estrutura aqui, chamar o ActionListener, e dentro do método ActionPerformed, a gente passar a ação que a gente quer que aconteça. Então, pessoal, por hoje é só. Queria só mostrar a vocês de uma forma simples como é que funciona, para vocês entendendo. E aí, nos comentários aí, vocês falam o que mais vocês queriam nessa tela, se ficou dúvida com algum desses comandos, o que é que eles fazem, algum detalhe a mais, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ler e vou tentar responder todo mundo. Por hoje é só, pessoal. Obrigado, e em breve eu trago mais vídeos.